7h03, este é o momento do nosso ponto de encontro. Quinta-feira é uma loucura por aqui. E nessa loucura, Toda quinta a gente traz alguma notícia para você, nosso ouvinte, que, digamos assim, é inusitada, chama a atenção, é bizarra. Eu começo hoje por aqui, Ari, porque Vai um lá. casal australiano nessa semana, eles viajavam da Austrália para Veneza, na Itália, e eles tiveram uma experiência aterrorizante durante um voo de longa distância da Austrália até a Itália. Infelizmente, durante a viagem, uma senhora morreu inesperadamente. Ela foi ao banheiro do avião, na volta desmaiou ali no corredor e morreu mesmo, essa passageira Caramba. desse voo da Qatar. E o que aconteceu? A tripulação tentou dar um jeito ali de levar o corpo da passageira para a primeira classe, tirar dali, mas não conseguiram, tiveram dificuldade de fazer isso. Então deixaram essa mulher sentada ali no lugar dela, colocaram um pano, enfim, cobriram o corpo da mulher e esse casal que estava viajando ao lado dela teve que ficar por cerca de 4 horas ainda de viagem, Caramba. viajando ao lado de um cadáver. Uma história triste, uma história tenebrosa, mas que eu trago aqui para o nosso E Nessa Loucura dessa quinta-feira, uma coisa impressionante. Não dá nem pra imaginar. Imagina como eles se sentiram. Exatamente. Eles fizeram um vídeo nas redes sociais, por isso que essa história viralizou aí nesta semana, contando dessa experiência. A Qatar, que é a empresa aérea, inclusive, divulgou uma nota dizendo, em primeiro lugar, nossos pensamentos estão com a família do passageiro que infelizmente faleceu a bordo do nosso voo, e também a Qatar diz que pede desculpas por qualquer inconveniente ou sofrimento que este incidente possa ter causado. Estamos entrando em contato com os passageiros de acordo com as nossas políticas e procedimentos. E a sua loucura de hoje, Ari? Caramba, tô impactada com a sua, mas a minha diz respeito ao calor, porque a gente tem vivido dias de muito calor em todo o mundo e aqui no Brasil não é diferente. A tendência é que com as mudanças climáticas, os extremos climáticos, a gente tenha ainda mais eventos extremos de muito frio, mas na outra ponta muito calor. E aí tem um estudo da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, que foi publicado por uma revista super respeitada, né, a Science Advances, que diz o seguinte: viver com a sensação térmica acima de 32 graus envelhece as células do corpo humano em até 3 anos. E aí a gente não está falando da temperatura, a gente está falando da sensação térmica de 32 graus. Lembrando que aqui no Brasil é bem comum que a gente tenha, em alguns estados, uma sensação térmica bem maior do que isso, né? Ali na casa dos 37, 39, 40 graus e por aí vai. E aí, então, esse estudo comprovando que a gente tem essa mudança no tempo de vida real por conta das alterações nas nossas células e nos nossos órgãos quando a gente vive em um contexto de sensação térmica acima dos 32 graus, portanto, com o calor tendo essa capacidade de fazer com que a gente envelheça mais depressa. A gente sabe que a exposição ao sol, toda aquela coisa, né, já traz ali mais sinais de envelhecimento, de desgaste, mas de fato o nosso corpo passa a funcionar de maneira mais lenta e nessa enfim, velocidade muito rápida, não é? Envelhece as células em até 3 anos quando você vive com uma sensação térmica acima dos 32 graus, é o que revela esse estudo aí, feito pela Universidade do Sul da Califórnia. Diego.